A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, as obras da carne e os frutos do Espírito. Então entenda, a Bíblia não está dizendo o fruto da carne e o fruto do Espírito. Olha lá, ó, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então entenda uma coisa, a carne não produz fruto. Não. O que é fruto, digamos assim? Fruto é quando se planta. Aí produz uma árvore, ela germina, cresce e produz frutos. Então, para se produzir frutos, precisa plantar. A carne não produz frutos. A Bíblia está dizendo aí as obras da carne. A carne não produz fruto. Para a pessoa tomar uma atitude carnal, ela não precisa plantar nada, porque a carne, ela já tem as suas obras carnais, já tem os seus desejos carnais. A carne já é pecaminosa. Então a Bíblia diz o seguinte, que o espírito, para dar fruto, precisa se plantar, porque tudo que dá fruto antes foi plantado. A carne, ela não dá fruto. A carne já é pecaminosa. Por isso que a Bíblia diz que as obras da carne, porque a carne não tem fruto, a carne só tem obras. E a obra da carne é uma obra pecaminosa. Agora, o espírito, para dar fruto, você precisa plantar. Você entendeu um pouquinho sobre isso? Então vamos ler versículo 16, digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Traduzindo, ande na palavra de Deus, pratique tudo que você aprendeu na Bíblia, na igreja, nas pregações, e jamais satisfaça os desejos da tua carne. Desejos da carne que são ao contrário das coisas espirituais que temos que praticar, que aprendemos na palavra de Deus. E por quê? A Bíblia diz no versículo 17 assim, ó, porque a carne, ela milita, essa palavra milita significa briga, luta, guerreia. A carne, ela guerreia, ela luta, ela briga contra o espírito. E o espírito contra a carne. Por que o espírito briga contra a carne e a carne contra o espírito? Claramente aí, ó, porque são opostos entre si. Para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então, enquanto a carne está pedindo para ir para a esquerda, o espírito está pedindo para ir para a direita. A Bíblia diz que a carne e o espírito são opostos. Totalmente, completamente opostos. A carne não tem nada a ver com o espírito. Olha só que coisa fácil de entender. Se a carne quer ir para frente, o espírito quer ir para trás. Se a carne quer ir para a direita, o espírito quer ir para a esquerda. Sempre vai ser o oposto. A vontade da carne nunca vai ser a vontade do espírito. Nunca. Por isso que Paulo disse, né, em Romanos capítulo 7, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer. Mas vejo nos meus membros uma outra lei que guerreando contra a lei do meu espírito. Rapaz, é muito forte isso. Paulo, ele diz da guerra ali em Romanos capítulo 7, ele fala da guerra que existe do homem interior e o homem exterior. Isso é muito profundo, mas vamos deixar essa pregação para outro dia. Continuando, só para você poder entender, e eu vou dar alguns exemplos aqui, quando você precisa levantar cedo para poder ir na igreja, buscar a Deus, pode ver que é uma guerra. A tua carne, o teu corpo, ele quer a cama. Ele pede mais 5 minutos, mais 10 minutos de sono.
e o teu espírito está pedindo, não, acorda logo para buscar Deus, vai adorar a Deus, levanta, e é uma guerra, o espírito pedindo para ir para a igreja e a carne pedindo para descansar, porque você teve uma semana difícil, uma semana dura, uma semana de trabalho, então ali está tendo uma briga entre a carne e o espírito. A carne quer descansar e o espírito quer buscar Deus. A pessoa que quer largar o pecado, a carne está pedindo pecado e o espírito está dizendo, está repreendido, não peque não, seja fiel a Deus, liberte-se. Então é uma guerra, a carne está pedindo pecado e o espírito está pedindo a santidade. Quando você abre um jejum, como é que é? O espírito fala, não, eu vou ser fiel até o fim. E a carne começa a pedir comida, começa a sofrer abstinência. A carne começa a doer a barriga, começa a dar dor de cabeça. Isso aí é a carne guerreando contra o espírito. Então sempre vai ter uma luta. Você, mulher, homem, que está em casa, e aí talvez a tua esposa está tirando você do sério, ou o teu marido está tirando você do sério, e o teu espírito está dizendo, calma, calma, porque o fruto do espírito é o domínio próprio, calma, eu não vou brigar. Aí você conta até 10, 1, 2, 3, 4, e você começa a contar, e você, não, eu não vou brigar, e a tua carne está dizendo, você vai aceitar esse desaforo? Você vai aceitar tudo que ele está falando, jogando na tua cara? Que moral que ele tem para falar isso? Olha os erros dele também. E ele tem muito mais erros que você. E aí começa a carne pedindo para você brigar. E o espírito pedindo para você ter o domínio próprio, para você ter calma, para você não brigar. E é uma guerra. É uma guerra do espírito com a carne. É assim, meu irmão. Assim é para o jovem que namora. O espírito está dizendo, não, você só vai se entregar depois do casamento. Por quê? Porque o homem, quando se une à mulher sexualmente, ele forma um só corpo, uma só carne com ela. Então você só pode se unir a essa pessoa de verdade depois que ele assumir o compromisso de estar casado com você. Isso é que o espírito vai pedir, é o que está na palavra. Né? Romanos, se eu não me engano, no capítulo 1 diz, aquele que se une à prostituta se torna um só corpo, uma só carne com ela. Se eu não me engano é isso. Então, Romanos capítulo 1, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano é. Então, o espírito pede para se guardar, para se entregar só depois do casamento. Mas a carne começa a pedir para a pessoa ter a intimidade, a relação antes do casamento. Não, você vai casar mesmo, pode se entregar. E aí aquela luta do espírito contra a carne. Eu me guardei 6 anos da minha vida. 6 anos. 17, 18, 19, 20, 21, 22 anos. Com 20, aliás, me guardei 6 anos, não me guardei mais. 6 anos sozinho, sem namorar com ninguém, sem dar um beijo no rosto de uma mulher. E eu falei, eu não vou namorar, eu só vou namorar quando eu achar a pessoa certa. Foram 6 anos me guardando, até que eu achei minha esposa e comecei a namorar com ela. Depois de 6 anos eu comecei a namorar. E aí foram 2 anos de namoro para casar. Eu me guardei 8 anos. 8 anos eu me guardei. 8 anos. Obviamente que o espírito disse, não, você vai se guardar para o casamento. E a carne quer o pecado. Mas como vencer a carne e fazer a vontade do espírito? É isso que eu quero explicar para você. Você quer aprender a vencer a tua carne? Quer aprender a vencer a carne? Eu vou ensinar você agora a vencer a carne. Você quer aprender? Então você não vai mudar de canal, que eu vou chamar Milagres agora. E depois dos milagres, eu vou ensinar você qual atitude tomar para você vencer todos os desejos da carne e andar no Espírito e assim poder fazer a vontade de Deus e ser abençoado, tá bom? Graças
Graças a Deus voltamos ao poder sobrenatural da fé. E antes de orar, eu quero falar para você o segredo, como vencer a carne. Como? Para mim dar essa resposta a você, eu vou contar uma história. Tinha um fazendeiro muito rico. Ele era dono de metade de uma cidade. E aquele homem quebrou, faliu. Ficou sem nada, devendo muito. E como era um grande empreendedor, aquele homem começou a pensar, como que eu faço para mim voltar a conquistar, a prosperar? Eu estou do zero, eu estou sem nada, eu estou endividado, estou passando necessidade. E aquele homem andando para um lado e para o outro e pensando o que fazer para prosperar, ele olhou e avistou no caminho 2 cachorros que ele tinha. Ele tinha um pitbull preto e um pitbull branco. E aquele homem teve uma ideia, ele falou, poxa, como eu moro no interior, e o povo do interior gosta de uma fezinha, né? Gosta de uma aposta, gosta de jogar na Mega Sena, joga no bicho, compra isso, é título de capitalização, aquilo outro e tal. Aí ele falou, vou colocar os 2 cachorros para brigar, vou organizar uma aposta e vou ficar rico com isso. Bom, aquele homem anunciou nos postes da cidade do interior, briga de cachorro no sítiozinho do seu Zé. Como ele perdeu tudo, ele ficou com um sítio pequeno, que já estava hipotecado, já estava para perder, e ele organizou ali uma briga de cachorros. E aí, cidade do interior, você sabe também como é, espalha rápido as coisas. Chegou no sábado, estava lotado o sítio do seu Zé, uns apostaram no cachorro branco, outros apostaram no cachorro preto. O seu Zé foi, pegou um empréstimo com um amigo, pegou todo o dinheiro do empréstimo e apostou tudo no cachorro preto. Alguns falaram, esse homem está louco, já perdeu tudo e agora vai perder o dinheiro do empréstimo que ele pegou. Bom, chegou a hora, soltou os cachorros para brigar, o cachorro preto deu uma surra no cachorro branco. O seu Zé ganhou um dinheirinho e espalhou na cidade do interior, olha, o cachorro preto é o valente, o cachorro branco é ruim de briga. E aí no outro final de semana, o seu Zé anunciou a briga de cachorro e todo mundo que tinha ido antes voltou e apostou tudo no preto. Porque o preto ganhou a briga passada. O seu Zé pegou tudo que tinha ganhado e o empréstimo e apostou tudo no cachorro branco. Todo mundo chamou ele de louco, esse homem vai perder tudo que tem. Na hora que soltou os cachorros para brigar, o cachorro branco deu uma surra no cachorro preto e o seu Zé ganhou uma bolada. Aí espalhou a notícia nas cidades circunvizinhas e chegou mais gente e dessa vez chegou a aposentada, pensionista, você sabe que gosta de uma aposta, né? E aí, meu irmão, lotou, ficou pequeno o sítiozinho do seu Zé, aí ele teve que fazer o evento na praça central da cidade. Lotou a praça central e aí todo mundo, e aí, como é que foi a briga na semana passada? O cachorro preto nem reagiu, é muito fraco. O cachorro branco é o valente. Todo mundo apostou no cachorro branco. Seu Zé pegou tudo que tinha e apostou no cachorro preto. Na hora que soltou os cachorros para brigar, o cachorro preto ganhou a briga. E assim foi todo final de semana. O cachorro preto que o seu Zé apostava ganhava a briga. O seu Zé ficou milionário. Ganhou todas as apostas. Deu a volta por cima. E, passado alguns meses, um garotinho perguntou para ele, seu Zé, o senhor pode me responder uma pergunta? Ele fala, guri, o que você quer saber? O senhor ganhou todas as apostas, não perdeu nenhuma. Como que o senhor sabia que o cachorro que ia ganhar a briga? Como que o senhor acertou tudo? Seu Zé falou o seguinte, os 2 cachorros não são meus, o cachorro preto e o cachorro branco? Aí o garoto, do senhor. Pois é. Quando eu quis que o cachorro preto ganhasse, a semana inteira eu só dei de comer para o cachorro preto e deixei o cachorro branco sem comer. O cachorro preto comeu, ficou forte. E o cachorro branco ficou a semana inteira sem comer, ficou fraco.
obviamente que na briga, o mais forte é o que vai ganhar do mais fraco. E quando eu queria que o cachorro branco ganhasse, a semana inteira eu só dava de comer para o cachorro branco e deixava o cachorro preto sem comer. Aí o cachorro branco ia lá e ganhava a briga. Aí você se pergunta, Bispo França, o que tem a ver essa historinha com a minha vida espiritual? Tem tudo a ver. A Bíblia diz que a carne briga com o espírito e o espírito briga com a carne. Aí, ó, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Quem que você quer que ganhe, a carne ou o espírito? Se você quer que o espírito ganhe da carne, basta você alimentar mais a carne e deixar, se você quer que o espírito ganhe da carne, basta você alimentar só o espírito ou mais o espírito e deixar a carne sem o alimento. A carne vai ficar fraca, o espírito mais forte e o espírito vai ganhar a luta. Por que muita gente tem perdido a batalha espiritual e a carne tem ganhado? Porque ela alimenta mais a carne e deixa o espírito sem alimento. Quais são os alimentos da carne? O alimento da carne é filmes de terror, é essas comédias que fazem apologia e chacota, bullying com as pessoas, é músicas carnais, mundanas, apologia à prostituição, apologia ao crime, é fofoca, enfim, todas essas coisas são alimentos para a carne. E o que é o alimento para o espírito? A Bíblia, a programação da igreja, louvor, evangelização, oração, jejum, tudo isso é alimento para o espírito. O que você alimentar mais é o que vai ganhar a briga. Se você tem vivido no pecado e não consegue largar o pecado, é porque a tua carne está mais forte que o teu espírito. A única maneira do espírito ganhar a briga contra a carne é você alimentar mais o espírito do que a carne. Você tem que deixar o seu espírito forte. Envolva-se mais com as coisas de Deus e tenha certeza que você vai conseguir vencer todas as coisas pecaminosas e você vai conseguir lograr êxito na sua vida espiritual.